Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode. Meu nome é Danilo Fernandes e esse é mais um episódio da série de filmes de terror para pessoas medrosas. Eu tô aqui mais uma vez na presença de Fernando Ferreira e Lucas Fonseca pra gente falar sobre o filme de terror que abraçou o conceito de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A Bruxa de Blair, lançado em 1999. E aí, galera, eu só quero falar uma coisa. Perto desses dois aqui, eu me sinto o cara mais corajoso do Brasil. Porque eu nunca vi dois caras tão medrosos. Eu tô surpreso de ouvir aqui os relatos, mas conta mais aí, Lucas. Olá, pessoas. O Danilo nos colocou nessa missão aí de gravar podcast atrás de podcast sobre filmes de terror. E tem que assistir filme, e tem que assistir de noite. E aí eu só te pergunto uma coisa, Danilo. Você vai escrever um final feliz pra nós, Danilo? Quem pegou essa referência, pegou. Espero eu que esse podcast não tenha um final aberto, né? Senão a gente vai ser obrigado a criar um canal no YouTube pra explicar filmes que terminam de jeito óbvio. Já entrando em spoilers, né, do filme de hoje, né? Exatamente. É sempre bom lembrar, né, aviso de spoiler aí. Apesar de que esse filme, não sei nem se tem como ter spoiler nesse filme, né? O filme começa com spoiler, né? É verdade, já começa pelo final, né? Vamos fazer uma sinopse rapidinha aqui. Vocês querem fazer uma sinopse, um resumo? Como diria Guimarães Rosa, o que importa não é a partida nem a chegada, é a travessia, né? Ó, bonito, que isso. É Caramba, isso aí Isso que é um podcast cultural. Ele devia estar falando sobre Grande Sertão Veredas, mas nós estamos usando pra falar de A Bruxa de Blair. Que é quase tão bom quanto. A história... O próprio filme, esse filme é tão amador em tantos sentidos, não estou falando isso como um defeito, tá? Que ele já começa dando a própria sinopse, entendeu? Ele já começa com o título da sinopse, que é: em outubro de 94, 3 estudantes de cinema desapareceram nas matas lá da cidade de... Como é que chama mesmo? Burkittsville, enquanto eles estavam filmando um documentário. Um ano depois, as filmagens deles foram achadas. Basicamente é esse a premissa da coisa. A premissa. E aí que entra nessa questão de... como é um filme teoricamente realista, ele é construído, editado, né, a partir das filmagens que esses 3 estudantes de cinema fizeram. E aí por isso que é para você aí que não sabe inglês, found de achado, footage de arquivo seria? Pode ser. Mas é arquivo de arquivo de vídeo, né? Arquivo filmagens. De vídeo. Então as filmagens achadas mesmo. E aí, Fernando, aí sim você pode agora começar a falar sobre o found footage. Cara, eu não sei muita coisa, assim, especialista em found footage, não. Eu só lembro que na época do lançamento desse filme aí, veio à tona o primeiro found footage da história, que é o Holocausto Canibal, que é de 1980. Então, quando lançou a Bruxa de Blair, todo mundo falou desse Holocausto e tal, e ele foi, se não me engano, lançado novamente. E eu aluguei esse filme, eu nunca tinha achado ele para assistir, e eu achei. Aí eu soube o que era esse gênero e tal, e ele todo ano tinha filme, né, nesse gênero aí, REC, aí veio outros. É isso que eu sei. Primeiro que houve é de 1980. Agora, entre esse primeiro e a Bruxa de Blair, eu não sei de outro, não. O único filme que eu assisti, tirando esse A Bruxa de Blair, foi esse REC, mas a versão espanhola, né, porque os americanos foram lá e refizeram tudo como eles sempre fazem, né, os caras chato demais. É iguais ninjas. De um dia pro outro surge um filme, uma refilmagem deles, porque eles odeiam legenda, então... Mas ultimamente eles não estão nem mudando o nome, né, velho? Então os caras estão na cara do... Tipo Old Boy. Nossa! Que os caras refilmaram com Josh Brolin, eu acho. Com o Thanos. E eu nem assisti, mas nem mudar o nome os caras mudam. Não, tem o também que é legal, que é o Cloverfield. Ah, sim. Eu não lembro se ele é inteiro nesse estilo documental ou se ele mescla com uma câmera... Tipo, essa câmera de filme mesmo, sabe? Sem ser câmera na mão e tal. Cara, eu não sei. Betacam. O Fernando, se a Blockbuster ainda existisse, a gente podia pedir um patrocínio só pelas lembranças do Fernando. Acho que eu parei em 2001, mas enfim, pode continuar.
Não, e também lembrando que found footage não é necessariamente ligado ao terror, né? Tem alguns exemplos aí que é de comédia, ação. É mesmo? Me dê exemplos, Danilo. Sim, tem aquele grande filme que ninguém se lembra, que chama Chronicle, Nossa, que são de jovens que entram numa caverna e ganham superpoderes. esse é ótimo. E aí, Nunca ouvi e aí falar. ele sai filmando tudo. Esse é de ação. Ele é incrivelmente esquecível, esse filme. Eu não lembro nem o nome em português. Ah, eu gostei tanto desse filme, cara. Eu achei ele tão inventivo. Poder Sem Limites, que é o nome. Ah, sim, sim. Gostei dele. Ah, mas é isso, né? Esse é o grande conceito. Só por isso? trás. Um exemplo só? É. Pô, não me aperta não, cara. Pensei que tinha feito uma baita de uma pesquisa e ia falar com a gente agora. Eu sei que existe. Entra no IMDb aqui, eu sei que existe. Não, porque pra vocês que não sabem, Danilo é formado em jornalismo, então eu esperava. Não só eu, né? Depois vai reclamar do Boris Casoy, esses caras aí, ó. William Vac. Ô, louco. Pera aí que eu trazer uma informação agora pra vocês aqui, ó. Diretamente do IMDb. Projeto X, uma festa fora de controle. Ah, esse foi o que você falou, não foi não? Não, falei do Poder Sem Limites. Pensei que era o mesmo filme. É, filme de jovem doido. Filme de jovem doido. Projeto X é o que o cara dá uma festa lá e o negócio sai totalmente fora de controle, o cara vai parar no jornal. Esse não é aquele filme do Tom Hanks que o jumento vai parar na festa, no apartamento? Isso eu conheço, é da minha época. A última despedida de solteiro. Ó, falou com a voz do Herbert Richards. Aqui, ó, eu achei aqui mais dois grandes exemplos de filme aqui, que é found footage e de comédia. Incríveis filmes aqui diretamente da França. Tem o Babá Fora de Controle, lançado em 2014. E Babá Fora de Controle 2, Operação Brasil, que o ator principal ele tá abraçando o bicho preguiça e o filme aparentemente se passa na floresta amazônica. Já tô botando aqui pra assistir depois aqui no Letterboxd. Esse aí é nota 5 e coraçãozinho. Eu vou assistir hoje. Mas, voltando pra uma coisa menos assustadora do que Babá Fora de Controle, vamos falar sobre as nossas impressões gerais sobre A Bruxa de Blair. Lucas, começa falando aí o que você achou do filme, qual o seu grau de desespero assistindo, porque foi a primeira vez que você viu, né? Foi a primeira vez que eu vi e tal qual os três estudantes de cinema, nós somos três estudantes de... Não, estudantes não. Praticantes do audiovisual aqui, né? Exatamente. E aí eu queria depois até propor qual dos três personagens vocês mais se identificaram pra levantar depois uma polêmica aqui. Mas antes, cara, eu sou uma pessoa muito cagona, velho. Eu falei que ia contar uma história pro Fernando. Quando eu era jovem, Fernando, com meus 12 anos, meus pais eram separados, né? E eu passava os finais de semana com meu pai. E aí ele... Acho que como uma maneira de compensar o pouco tempo que a gente passava junto, ele deixava eu comprar salgadinho, Ruffles. E nada melhor do que comer uma Ruffles assistindo um filme, né? E aí ele me levava, era locadora, supermercado, casa. Esse meu final de semana com meu pai. E num desses finais de semana eu aluguei A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Nossa! Filme do Tim Burton. Esse filme tem poucos anos que ele foi lançado, não, ele é mais recente. Cara, tem uns 20. Então, eu já tenho 20 anos que eu tinha 12 anos, né? Então, já... Ele é de 99, inclusive do mesmo ano que A Bruxa de Blair. Eu não tenho muita noção de tempo, não. Enfim, pode continuar. A vida passa, Fernando. Aí eu fui assistir esse filme, meu pai falou assim, não assiste ele à noite porque você não vai dormir. E eu falei, não, pai, claro que não. Lógico que eu vou dormir. É Tim Burton, é comédia. É Batman. Aí beleza, fui assistir. Assisti, morri de medo do cara aparecer lá, o tal do Cavaleiro Sem Cabeça. Não consegui dormir, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não posso contar pro meu pai que eu estou com medo, né? Insone. Aí eu falei, vou ligar a TV de novo, vamos ver o que tá passando aqui. Eu vou assistir qualquer filme que estiver passando aqui bem baixinho pra ele não reclamar. E aí ele me pegou assistindo Priscila, Rainha do Deserto, às 2 da madrugada. Às 2 da madrugada é aquele horário que você quer ver um filme que você não quer que ninguém veja que você tá assistindo. E eu nem consegui terminar de assistir Priscila, Rainha do Deserto, porque meu pai me xingou tanto, velho. Ele ficou falando, pô, eu falei que você não ia dormir,
e bababá, desliga essa televisão e tal, e aí eu tive que dormir com medo mesmo. Então, isso é só uma introdução ao medo que eu tenho, entendeu? E aí o que eu faço? Eu evito de assistir filme de terror, porque eu não gosto de sentir medo, cara, na real. E aí essa série que a gente tá fazendo com o Danilo é uma prova, né? É bom porque eu tô assistindo esses clássicos todos aí, que a galera, todo mundo já viu e tal. Esse filme, cara, foi o primeiro desses 3 aí que nós gravamos que eu realmente já senti um medo já. Porque a coisa que mais me dá medo em filme de terror é quando o mal ele é desconhecido. Esse filme é mais desconhecido ainda, né? Que essa tal bruxa aí não aparece em parte nenhuma do filme. Não. Você não sabe nem se é bruxa mesmo. Então, é tão desconhecido que pode ser aquele filme, como é que chama? O dos malditos lá, do deserto? Retorno dos Malditos. Ou Quadrilha dos Sádicos. Quadrilha de Sádicos. Então, eu já me perdi aqui porque eu tava falando desse filme, mas... Porque você tá falando de mal desconhecido. Ah, sim, lembrei. Porque é tão desconhecido o mal que pode ser a quadrilha dos sádicos e você nem sabe porque você não vê. Nossa, é mesmo. Entendeu? E pode ser o que você tem mais medo, pode ser, porque ele é desconhecido. Exatamente. E aí, velho, vem a coisa que eu mais sinto medo em filmes de terror, que é o antes do pau quebrar. E esse filme, ele usa isso muito bem quando ele já, na primeira frase do filme, esses estudantes morreram. Então, beleza, você já sabe que os caras morreram. Agora eu só quero... Eu vou ter que acompanhar os caras morrer, velho. Aí é foda. Por que já não começa só subindo os créditos, né? Faz uma reportagem aí pra mim, então. Não preciso de um filme. É verdade. Ai, ai. Por que o Datena não dirigiu esse filme? Imagina o Datena. O que o Datena não faria essa... Mas se bem que do jeito que o Datena é, ele ia falar que os estudantes estavam errados, né? Mereceu! Esses estudantes são um bando de maconheiros. Sim ou claro? Vote aí. Sim ou claro, vote aí. Sim, claro. Ai. Dá pra gente traçar um paralelo com um aspecto do Massacre da Serra Elétrica, né? Que a gente já gravou, que é o famoso não mostrar algo deixa a coisa inteira mais assustadora, né? Então aqui a gente tem a mesma coisa, que é basicamente você não vê nada acontecer na tela, de fato. O sobrenatural, a gente já chegou a falar também, que é uma coisa que é um pouco mais assustadora do que, sei lá, um cara, uma pessoa, né, um ser humano indo te matar, né? O sobrenatural, você não tem ali, você não sabe como é que você faz pra barrar aquilo. Só que esse é um filme sobrenatural que não aparece nada de fato sobrenatural. Isso que é o mais doido, né? Ele realmente é um formato de documentário ali. Tanto é que o marketing desse filme foi todo baseado em essas pessoas são pessoas reais. Os atores na época ficaram meio que escondidos, sem sair muito em público assim, pra galera não sacar. Olha só, cara. Eles usam... No filme, eles têm os mesmos nomes que eles têm na vida real. Isso, exato. Os diretores filmaram como se fosse um pré-documentário para mostrar que ia soltar o documentário depois, como se fosse real. Uhum. Fizeram os atores dar essa sumida, né, pra deixar o negócio mais real ainda. Criaram um site, né? Criaram o site pra, tipo assim, se você... Como é que era? Era, tipo, pra pegar informação. Se você encontrar esses jovens, assim... Teve o site, que é, tipo, com as fotos lá dos jovens lá e algumas cenas do... Eu não sei se tinha cenas do filme, cara, que na época eu vi esse site, mas ele foi tirado do ar. A mãe de um dos atores recebeu várias ligações de gente dando pêsames. Porque tem duas coisas aí. Primeiro tem a lenda da bruxa de Blair, porque essa cidade que fica no estado de Maryland chamava Blair antes, pelo que eu entendi, né? Posso estar muito errado aqui, mas também eu não tenho compromisso nenhum com a informação aqui, que jornalista aqui é só o Danilo agora. Não senhor, viu? A gente pode ficar tranquilo. Não é isso que eu sei, não. Aí tinha essa lenda... Eu sei muito bem sobre o seu histórico. Tinha essa lenda de uma véia lá nessa cidade de Blair, no século XIX, que matava criança, né? Mas ninguém sabe se isso é verdade ou não. Não, rapidão, só já te cortando aqui, o que eu li com minha fonte super segura de informação, que é o IMDb, foi que os atores, eles achavam que era uma lenda real. Então, assim, eles sabiam que eles iam fazer um filme, que ia passar por ser verdade, mas pros 3 ali, eles achavam que a lenda também era real e que os depoimentos que eles estavam pegando naquela cidade lá no início do filme
eram pessoas reais dando depoimento, falando, porque eu conheço essa história tem 40 anos, não sei o que. Então, só que isso que eu ia falar, que a segunda parte, que é real mesmo, essa aí tem como você comprovar, é a história daquele... Eu até esqueci o nome daquele cara, velho. Que é um cara que tem um rapaz, um idoso lá que fala assim... nos anos 40 tinha um cara que era um eremita, ele construiu uma cabana no meio da floresta e as crianças começaram a sumir. Quando um dia ele chegou aqui na cidade falando, minha missão tá completa. E aí a polícia foi na casa dele lá no meio do mato e descobriu o corpo de 7 crianças, que eram as 7 crianças que tinham sumido. Essa história é real. Isso aconteceu realmente. Tem foto do cara, tudo, tipo assim... E ele contava que ele estava possuído pelo espírito dessa bruxa, e a bruxa forçava ele a matar as crianças, e que quando ele matou 7, a bruxa falou, beleza, agora está liberado, você fez o que eu queria. Porque o que eu tinha visto aqui foi que a própria produção criou a lenda da bruxa, entendeu? Cara, eu li outra coisa ainda, eu li que a lenda da bruxa é real e a desse cara foi criado pela produção. Meu Deus. Mas o cara tem foto, mano. Tem reportagem de época. Mas igual você, eu não tenho compromisso com a verdade, né? O Danilo tá aqui pra... Aqui é por entretenimento. É melhor ainda que fique tudo no aberto. O Fernando já começou falando que não vai ter final aberto, mas a gente já vai deixar o negócio aberto aí. Já tá aberto desde o início, não vai precisar chegar no final, não. O podcast ele é condizente com o filme, né? É tipo assim, a gente não explica nada, só vai mostrando. Mas como é que chama o cara, velho, pra gente dar a informação correta aí pro telespectador? Boa pergunta. Eu achei aqui falando várias fontes super confiáveis, e que, como por exemplo o site Nerd Maldito e o blog Paz Demasque, que dizem que é real. O blog Podem Confiar, é verdade.kit.net. Mas aqui tá falando que é real, cara, com fotos e tudo. Pra mim já tá validado, já é real. Porque como a gente, como nós somos crias do audiovisual, pra gente tem que ter foto, né? Se a foto é real, se a foto não foi modificada, aí já é outra história, aí já não cabe a nós. Aí é um trabalho pro detetive virtual do Fantástico. Não é nosso incumbência aqui. Cara, mas basicamente a gente fica acompanhando esses 3 paspalhos entrando no meio do mato, se perdendo até que eles começam a ficar muito loucos de tanta coisa que vai acontecendo e eles morrem. Basicamente é isso o filme, né? Fechou aqui? Podemos... É isso, sobe a música. Vou elogiar o filme aqui já, porque, tipo assim, você fazer um filme de found footage é difícil demais, cara, porque o roteiro ele tem que ser muito bem amarrado, cara. Do tipo assim, por que a pessoa ia estar filmando uma coisa que, por exemplo, nesse caso aí desse filme, eles vão fazer um documentário sobre a Bruxa de Blair. Mas por que tem filmagem que não faz parte do documentário? Isso, Eles têm que arranjar uma explicação para esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Por que eles filmaram uma hora que o cara tava chorando? Tipo, tem que ter uma explicação pra isso. Tipo assim, quão insensível a pessoa é a ponto de ficar filmando o sofrimento da outra, sendo que eles são amigos. E tem que ter uma explicação pra esse tipo de coisa. Então, e eu acho, cara, que o roteiro consegue amarrar isso muito bem, cara. Mas o filme não dá uma explicação tão, assim, direta. Tipo, não, dá uma explicação direta, cara. Que ele a menina, que é meio que a líder do grupo e que fica filmando o tempo inteiro, praticamente. Meio que aparece como apresentadora do documentário, né, que elas estão fazendo. Isso. Ela explica que ela fica filmando as coisas porque é como uma maneira dela sair da realidade. Dela ver as coisas através da lente, é como se não fosse real aquilo que ela tá filmando, sabe? Então ela consegue ver aquilo com um olhar diferente. Mas isso, na maior parte do filme, funciona, mas em alguns casos ali... sou um pouco forçado. Você tá entre a vida e a morte. Você continuaria filmando, assim? Claro. Cadê seu espírito de documentarista? Tem que filmar, tá? Você já tá com a câmera na mão, cara. Ali é instinto, cara. Você tá com medo. Você pode, sei lá, contar essa história depois no bar, aí a galera vai falar assim, só mais uma história. Ou então você pode chegar assim, olha aí o documentário que eu fiz aqui, ó. Pá! Aí você vai lá e mostra todo aquele seu momento de sofrimento. Mas você tá ali sendo atacado, que tá rolando ali instinto. Você quer fugir. Você vai lembrar de clicar no REC e mirar nos lugares. Tipo,
sair filmando as coisas, cara. É duas coisas assim, trabalho e sobrevivência, é duas coisas que eu acho que não se misturam no caso, entendeu? Não, mas aqui tem uma outra explicação pra isso, que é a maior parte dos momentos que eles estão nesse sentimento de medo, que eles estão se sentindo perseguidos e tal, é à noite. E aí eles usam as luzes das câmeras, né? Sim. Então tem essa explicação também. Agora, tem um comentário de um cara, velho, no Letterboxd que eu achei fantástico, velho. Achei muito bom trazer o comentário do cara pra cá. O cara chama Matt Lynch e o comentário dele é assim: talvez até foi bom que esses caras ficaram perdidos e foram mortos ou qualquer coisa assim, porque antes das coisas começarem a dar errado, parecia que esse documentário que eles iam fazer ia ser um documentário bem ruim, né? E realmente, cara, é muito ruim, velho. A menina apresentando, cara, nossa, é muito trabalho de faculdade. Não, é qualquer coisa, né? Tipo assim, não, só vai se pôr, eu vou gravar rapidinho aqui o meu texto e foda-se. Tipo assim, não, e ela liga, e ela fala assim, tá ligado? A luz tá boa? Aí o cara, não, beleza, vai. Aí ela, estamos aqui na pedra do baú do caixão, que foi o lugar onde vários dos crimes aconteceram. Parece, nossa, velho, que desgraça, cara, que vontade de... Não, e tipo assim, parece um documentário que ia durar 15 minutos. Por isso que ela ficou filmando, em qualquer momento ela tinha que filmar alguma coisa, porque ela sabia que não tinha material, cara. Não, ela precisava de 400 takes da pedra empilhada uma na outra. Não, ótima explicação, cara. Agora eu acho que vou mudar minha nota de novo. Deixa eu entrar aqui de novo, porque não dá, porque... Isso aí, realmente, não dá pra desligar a câmera. Se você não tem material, tá uma bosta. Se eu fosse editor desse filme aí, cara, eu ia gravar muito mais depoimento e ia tentar intercalar isso um pouco, sei lá, também, né? Porque poderia perder o suspense do filme. Mas a parte dos depoimentos, cara, eu achei muito pequena, cara. E não cria aquela... Tipo assim, não te dá a apreensão, sabe? Do que os caras vão enfrentar, sabe? Eu discordo aí, cara. Aquela parte lá da criancinha lá pedindo à mãe, por favor, mamãe, não fale. Nossa, é a parte mais legal. Parece um mal presságio. Essa parte essa parte é a única parte de documentário mesmo, né? Porque a criança não sabe atuar. Sabe não. Mas tem outros dois ali. O cara que conta a história mais completa, né? Não, mentira, tem mais 3. Não, na verdade, eu não sei. É porque eu não lembro quantas pessoas que são. Talvez eu esteja falando de todas elas, por motivos diferentes. Tem aquela senhora lá no trailer lá, que ela é toda maluca lá, e ela começa a contar os casos. Tem o cara que a gente falou que começa a contar a história mais completa, dos caras ter achado as crianças, não sei o quê. E tem o cara do boné amarelo, que ele basicamente explica o final do filme. Exatamente. Cara, olha só como é que é engraçado. A primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei tão tenso, esperando alguma coisa acontecer realmente. Essa parte que dá medo, cara. Então, essa parte que você quer a suspense. Mas tipo assim, mas é a parte que me faz prestar menos atenção no filme, entendeu? Na história. E aí, tipo assim, quando chegou no final e eu vi o cara lá, que a gente vai entrar mais em detalhes e tal. Aí eu fiquei assim, tá, mas e daí? E aí agora revendo, e eu já sabendo o que ia acontecer no final, eu falei, o cara explica por que aconteceu aquilo no fim. Sim. Na época eu não tinha visto isso também. Porque sem a explicação do cara não ia ter... uma conexão, né? Não ia ter sentido nenhum. O cara tem que explicar, cara. Mas às vezes você tá tão tenso ali que você chega no final do filme, porque isso aí é nos 10 primeiros minutos de filme, né? Esses depoimentos. E aí você chega no final lá, você já tá cagando nas calças e você não lembra o que os caras falaram no depoimento mais, não. Você nem lembra que os caras entrevistaram a gente. Você acha que o filme começa com eles na floresta lá perdidos, e é isso aí. Exatamente. Na época que eu vi foi desse jeito. Por isso que eu falei que não deu tanta importância pros depoimentos, cara. Mas vou te falar que sabe qual que é a parte mais aterrorizante desse filme mesmo, cara? É porque ele se passa antes do celular, né? E aí os caras tinham que usar mapa, bússola. Porra, tá de sacanagem, né, cara? E os caras, tipo assim, não, daqui 5 minutos a gente vê o mapa de novo. Eu falei, caralho, mas não tá atualizando essa porra. É o papel. Tipo, você pode andar e continuar olhando pra ele, né? Ele não vai mudar. Não, e o foda é que eu vi, pelo menos, eu quero acreditar que essa informação seja verdadeira, que é a parte, tem um dia lá que eles ficam andando pro sul, e aí no final do dia eles percebem que eles estão no mesmo lugar do início, parece que foi real aquilo, sabe? Apesar de ter uma equipe ali relativamente próxima, e eles terem uns certos caminhos ali
pré-indicados pra eles passarem, pra poder, né, chegar nos lugares principais onde eles devem filmar o filme de fato, né, não o documentário da história. Parece que eles realmente se perderam e ficaram muito putos. E isso é uma das coisas que fez aumentar a tensão ali dos atores, mesmo ele estando dentro dos personagens. Eu acho que essa coisa de a linha entre a ficção e a realidade ficar um pouco apagada, assim, eu acho muito legal, véio. Uma coisa que eu não entendi, cara, que eles falam assim, vamos seguir o rio. Eles seguem o rio, mesmo assim eles andam em círculos, eles chegam no mesmo lugar. Como? Era uma lagoa. Que burro! Se eles tivessem lido o livro O Hobbit, eles saberiam que é só subir numa árvore, cara. Sobe numa árvore, você tem uma visão de cima, vê mais ou menos o que tem pra um lado e pro outro. Às vezes não vai dar pra ver a estrada e tal, não vai dar pra ver a cidade, mas pelo menos você já tem uma noção, entendeu? E isso que a menina começa, a primeira cena do filme é ela falando, eu li aqui um livro de sobrevivência na floresta, porque nunca se sabe, né? E aí ela não usa nada de sobrevivência na floresta. Né? Não, eu acho que eles não sabem nem se guiar pela posição do sol, sabe? Tem uma hora que eles falam assim, não, a gente vai pro sul ou pro leste? Aí o cara fala assim, qual que era a bruxa má mesmo do Mágico de Oz? Aí ela fala assim, não, é a do oeste. Aí, não, então beleza, então a gente vai pro leste. Então os caras ficam se guiando por um motivo nada a ver, sabe? Mas essa claramente é uma cena só pra soltar uma frase de efeito. Só pra falar assim, gente, a gente também viu um filme de bruxa. Tipo isso. Mas o Lucas perguntou qual personagem ali a gente mais identifica. Com certeza eu não me identifico com... Não sei se é Mike ou Michael. Nossa, os dois, né? Que cara chato, velho. O Mike é o que fica até o final, né? Isso. Tem o Josh, o Mike... Pra quem nunca viu esse filme, a Heather, meio que chefe do projeto, e ela é amiga do Josh, que é o cara de cabelo comprido e barbinha. Típico visual dos anos 90. E aí, o Mike, ele entra no projeto porque ele tinha equipamento. Isso, E aí, tanto que essa pra mim é uma das piores partes do filme, que ele fica o tempo inteiro falando assim, pega o DAT. Nossa, o DAT. E eu fui pesquisar o que é DAT e eu não achei, cara. Eu não tenho a menor... É uma fita, cara. É tipo uma fita de vídeo, um pouco... menor. É tipo igual o Fernando falou aí da fita beta. Podemos dizer que é por aí. Aí, por exemplo, eu que sou um cara mais jovem, né? Eu não... me perdeu aí nessa parte. É a Digital Audio Tape. É uma fita cassete de gravação digital apresentada pela Sony no final dos anos 80. Devido ao elevado preço dos equipamentos e das fitas cassetes, foram utilizadas quase exclusivamente nos meios profissionais. Que isso. By Google. Mentira, by Wikipedia. Não, by Danilo Jornalista. Agora eu gostei de ver. É isso, hein? É porque a minha internet abriu rápido agora. Mas é basicamente aquelas fitas que você rebobina na canetinha, sabe? E a personalidade deles, cara, é tipo assim, a Heather, ela é a pessoa mais centrada, né? Só que ela tá tão obcecada em fazer esse documentário, como se esse documentário fosse, tipo, ganhar o prêmio da vida dela. Basicamente é isso, cara. O Pulitzer. O Josh é o cara mais cool, né? Tipo, eu tenho cabelo grande e barba, eu tenho um visual perfeito pros anos 90, eu sou demais. E o Mike é o engraçadão do grupo, o estereótipo do personagem engraçado é ele ser meio gordo. É o preconceito aí, a gordofobia dos filmes. Não, isso aí, velho, na moral, eu tinha abandonado esse cara, sinceramente. Não, olha só, o cara eles não eram amigos. O cara começa a rir do nada. Todo mundo desesperado, assim. A cada take do negócio, as emoções vão mudando, né? Tem hora que eles estão de boa, tem hora que eles são preocupados, se acampa ou se não acampa. Aí tem hora que tá todo mundo tenso, mas esse Mike começa a rir loucamente, como se ele tivesse achado uns cogumelos ali na floresta e comido 15. E aí ele fala, então galera, eu joguei o mapa no rio, porque eu não sei ler o mapa. Não, então, olha só, véio, os caras já não eram amigos, eles tinham se conhecido ali. E o cara ainda dá uma dessa, vai tomar no cu, né, cara? O mínimo que eu faria é uma oferenda pra bruxa, porque esse corpo desse cara... Eu queria só dar um contraponto aqui com o negócio que o Danilo falou, que mostra eles tenso, mostra eles de boa, mostra eles rindo. Mas, cara, uma coisa que não me fez me identificar tanto com os personagens é que eles brigam demais, cara. Desde o começo do filme. Desde o começo do filme eles discordam, não sei o quê. Então, tipo assim, não tem um mínimo de... Tipo assim, eu achei que faltou um pouco
Porque o filme é um filme curto, né, cara? Ele tem, que, 1h20, alguma coisa 80 assim. minutos, isso, exato. Ou seja, daria pra gastar mais uns 5 minutos ali pra desenvolver esses personagens no começo, né, cara? Tipo, você lembra quando eles vão pegar o Mike, aí ele fala, tchau, mãe, não sei o quê. Tipo assim, daria pra eles falar, né, sei lá, usar isso como uma coisa pra desenvolver os personagens, sabe? Mesmo que fosse do jeito mais falso possível, que é falando assim, e aí, Mike, conta aqui pra câmera quem que é você, sabe? Tipo assim... Mas olha só, pelo que eu li, não tinha jeito de... Só se fizesse isso depois, porque eles não sabiam ainda como seria o roteiro. Não tinha roteiro, eles só lançaram os 3 atores lá no mato e cada dia eles davam menos comida a eles e deixaram eles se interagirem lá. Depois eles iriam pegar o que fosse gravado e ia montar ali uma historinha, sabe? Mas eu acho que antes disso não tinha jeito de vislumbrar assim, uma característica para cada um, sabe? Assim. Não, mas Fernando, eu acho essa história meio zoada também, porque eu acho que devia ter um roteiro, assim, não tinha um roteiro com falas e tal, que eles tinham coisas que eles tinham que falar, isso não existia realmente. E é isso que faz atores amadores parecerem atores reais, né? Agora, mas devia ter um roteiro, sim, cara. Tipo assim, agora hoje vai ser o dia que vocês vão, sei lá, tentar ir pra alguma direção e vocês vão acabar voltando pro mesmo lugar. Ou então você fazer os caras fazer algumas ações durante o filme também, tipo, tentando ser um pouco proativo, tentando fazer as coisas darem certo. Porque realmente fica uma briga de ego ali, fica uma coisa meio esquisita, sabe? E aí você vai. Eu achei mais realista, sabe? Nossa, eu entrei que foi me deixando puto, é porque assim, às vezes as coisas estão encaminhando pra dar certo e alguém faz uma merda lá. Ou então, sei lá, é tipo o mapa some, sabe? Ou então assim, vamos pra tal lugar, não vamos acampar. Aí acontece, sei lá, passa um mosquito na frente deles e fala, não, melhor acampar aqui. E aí tudo começa a dar ruim, sabe? Só que acaba, tipo assim, ficando um negócio tão tenso que até te tira da história da bruxa, entendeu? Você começa a entrar num outro plot que é tipo assim, quem que vai ganhar essa briga? Será que a Heather realmente deveria ser a líder desse grupo? Esse tipo de coisa, entendeu? Mas assim, também não tô reclamando aqui, mas não é um grande defeito desse filme, não, pra falar a verdade. Falando em defeito de filme, uma coisa que eu li também é que sabe aquela hora que eles estão correndo à noite, assim, logo quando as coisas começam a escalar mesmo, sabe? Quando eles começam a ver que realmente tem alguém lá em volta deles. Não, realmente, porque é o seguinte, cara. Primeiro dia é barulho. Aí segundo dia é barulho e pedrinhas em volta da barraca. Terceiro dia é criança batendo na barraca. Não tinha mais dúvida. Entendeu? Porque, tipo assim, eu vi um canal, o cara falando assim, não, mas não dá pra saber se é a bruxa ou não e tal. Beleza, realmente, não dá pra você saber. Mas, cara, não dá pra... E o cara falou assim, porque pode ser que os caras, eles começaram a ficar tão tenso, perdido, e eles não conseguiam sair de lá. E o negócio só piorando, que poderia ser coisa da cabeça deles. Mas as crianças batendo na parede da barraca não tem como ser coisa da cabeça deles. A câmera filmou. A barraca é feita de lona. Quando alguém bate, faz um buraco. A lona vai pra trás. Então, tipo assim, não é só barulho, entendeu? Então, essa parte, que esse dia aí, que foi o dia que eles saem correndo, né? Exato. E aí, então, a hora que a Heather fala assim, nossa, o que é aquilo ali? E ela dá um grito. Nessa hora, eu li que a pessoa que tava filmando, né, que não necessariamente eram os atores, mas, sei lá, uma quarta pessoa ali e tal, que, né, ia fazer as vezes de câmera, era pra ela fazer, tipo, uma panorâmica ali e aparecer rapidamente uma mulher no vestido branco. E aí ela não apareceu. A pessoa, tipo, simplesmente se esqueceu. Tipo, passou batido, saiu correndo. E o diretor não deu indicação pra regravar essa cena e ficou assim. Então, essa é outra característica dos anos 90, porque se fosse uma câmera digital, rapidamente você consegue ver de novo, né? Você tem essa vantagem. Inclusive eles mesmos. Eles poderiam deixar uma câmera do lado de fora e filmar, e no dia seguinte eles assistiam eles mesmos. Negócio, não sei se vocês sabem da história daquele... Do que é considerado o primeiro documentário do mundo, que é o Nanook, o Esquimó. Não. É tipo assim, lá no Canadá, quando os caras foram começar a povoar lá e tal. Aí depois, lá pelo século XIX, quando surgiu a câmera, né, as primeiras câmeras, ainda tinha esquimó, né, cara? Os caras conviviam com os esquimós. E aí eles faziam comércio, inclusive.
E aí um cara foi lá filmar os esquimós. E aí ele gastou rolos e rolos de filme, beleza. Quando ele foi revelar o filme pegou fogo e queimou tudo. Nossa. O trem é super inflamável. E aí sabe o que ele fez? Ele voltou lá, gastou mais dinheiro, comprou mais filme, que era caro pra caramba. Voltou, porque ele tava sendo patrocinado, acho, por uma empresa lá, não lembro. Voltou lá e encenou o documentário inteiro de novo. Nossa. Então o Nanook, o Esquimó, que é considerado o primeiro documentário, é todo encenado, na real. Caralho. Porque ele perdeu o filme inteiro, sabe? Meu Deus. E aí eu fiquei imaginando no caso desses caras, de tipo assim, será que eles filmavam com filme, com película mesmo? Então, tipo assim, que aí não dá pra ver, né, cara? Você tem que depois ir dentro do estúdio e ver. Senão você vai queimar o filme inteiro. Seria terrível. Não, e aí, depois que tudo isso acontece, né? Correria e muitos gritos e desespero. O amiguinho lá, o Mike, some, né? Não, o Josh. O Josh. Não. O Josh. O Josh some. Exato. Nessa noite em que as crianças vão bater lá e eles saem correndo da barraca, eles voltam só quando amanhece, né? E aí o Josh vê que a mochila dele foi revirada. A partir desse momento, eles estão com... Tipo assim, alguém fez alguma coisa, né, cara? Tipo, não é coisa da cabeça deles. E aí ele começa a ficar depressivo, né, cara? Porque aí tem uma cena que ele fica no cantinho lá chorando e a menina fica filmando e o Mike fica falando, porra, você tá de sacanagem, você fica filmando o cara no momento de sofrimento total, você vai filmar o cara. Ela, não, mas é que você tem que entender que... Não, tem que entender, porra. Pela arte. Tem uma cena que o Mike tenta arrancar a câmera da mão dela na força. E aí depois ele até pede desculpa e tal. Cara, eu se estivesse num nível de estresse, assim, eu já tinha quebrado aquela câmera tranquilamente. Cara, mas assim... porque eu vou te falar, eu não julgo ela completamente, não. Eu acho que talvez ela tenha passado um pouquinho do limite, mas dependendo ali do nível da treta, cara, eu acho que eu deixava a câmera rolando também, viu? Não, mas ela passou do limite tanto que depois o cara vai fazer a mesma coisa com ela, que ela tá chorando e ele começa a filmar na cara dela. E aí ela acha que é exagero, né? Aí ela fica puta, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não, mas o cara também fica... não só ele fica gravando, como ele fica fazendo ela chorar, né? Babaca também. Ele fica, tipo, incentivando ela, assim, falando umas coisas pra ela meio pesada e tal. Qual que é a sua motivação agora? E não sei o que. E ela começa a chorar lá. Não, por isso que eu tô falando, cara. Os três são muito babaca, velho. E aí não dá pra você ter uma empatia muito grande com os personagens. Tem uns momentos de empatia, mas também tem muito momento que você distancia dos personagens, sabe? Por causa dessas brigas, dessas provocações que um começa a fazer com o outro e tal. Mas aí o Josh some, né? À noite. Só uma dúvida. Ele some antes ou depois de começar a aparecer os artesanatos lá na árvore? Ele some depois, porque... Ele, na verdade, tipo assim, eles acordam um dia e o Josh não tá. E aí eles falaram, o cara saiu, foi dar a volta, sei lá. E aí eles realmente somem, né, cara? Só que aí, a partir desse momento, eles começam a escutar os gritos dele também durante a noite. Isso. E aí eu li uma teoria de um cara interessante, falando que é tipo assim, lá no começo, os caras contam a história do Rustin Parr, que matou as 7 crianças nos anos 40, e que alegou que estava possuído pela bruxa de Blair. Ou seja, a bruxa em si, ela não mata ninguém, mas ela entra na sua cabeça e te faz matar outras pessoas. Basicamente é isso. E aí, eu li a teoria do cara que eu acho que eu bem concordei. Não vou lembrar agora aqui para dar o crédito para esse rapaz brilhante que fez essa teoria. Mas que na verdade, ela entrou na cabeça do Josh a partir daquele momento que ele ficou sozinho no cantinho depressivo lá e trouxe e possuiu ele. E aí é por isso que eles ficam escutando os gritos dele durante a noite, que é pra fuder com a cabeça dos outros dois também. E na cena final, que aparece diversas vezes o Josh gritando, mas você não vê ele em nenhum momento depois, né? Depois que ele some, né, do filme, ele não aparece mais em nenhum momento. Então, teoricamente, a bruxa teria possuído o Josh e foi o Josh que matou os outros, entendeu? Boa teoria. Acho plausível. Por isso que eu gosto de filme com final aberto, tá vendo? E uma coisa que me irritou demais, velho, é que o Mike, ele grita o tempo inteiro, velho. Sim. Tipo assim, é o jeito dele extravasar, eu entendi isso, mas... Você odiou o Mike. Tipo, mas o cara o tempo inteiro, você tá sendo perseguido, você não sabe se é uma bruxa, se é como é que chama lá os caras lá que a gente falou? Esquimó. Esquimó? Você não sabe se são esquimós, você não sabe se são... O esquimó seria foda. Os gremlins. Você não sabe o que é. E aí você vai ficar gritando, mano. Tá de sacanagem. Os caras chegam no ponto de não acender uma fogueira pra não chamar atenção, mas gritar, beleza.
E vocês que são do audiovisual, vocês acharam aquele início ali convincente ali, que eles falam várias paradas técnicas ali, que eu nem lembro quais. Eles ficam conversando ali. Antes de viajar, isso, eles ficam reunindo ali equipamento ali. Fica até meio chato assim a conversa deles. Mas eu senti que os caras são muito amador, cara. Porque eles ficam falando assim, nossa, a câmera tá embaçada aqui. É tipo, o cara não sabe mexer no foco da câmera, basicamente. Entendeu? Então, tipo assim, o cara nunca pegou naquela câmera na vida e já foi fazer um documentário, cara. Pô, faz um treino, filma um passarinho no parque, entendeu? Filma uma pessoa andando de bicicleta. É assim. Ô, gente, mas isso não é um trabalho escolar? É pra ser meio amador mesmo, não? É trabalho, mas os caras são estudantes de cinema. Ah, eu não vi essa parte, não. Eles não têm idade pra estar na escola, não, pô. Eu acho que também são mais velhos, né, cara? Se a gente for usar a idade dos atores, a Heather, por exemplo, ela já tinha 25 anos quando ela gravou isso. Não, mas aqui uma coisa mais factual. Eles vão no supermercado e compram bebida. Então, pra você comprar bebida nos Estados Unidos, você tem que ter mais de 21 anos. Não, é mesmo. Então, já tá desvendado esse mistério aí. Uhum. Aqui, ó. Próximo. Quem precisa do detetive e do fantástico pra alguma coisa? Quando você tem alguém que prestou atenção de fato no filme. Tem algum celular vibrando aí. Aí, ó, isso é amadorismo. Parece até que é um efeito, né? Do podcast. Ô, cara, tem uma cena no início lá que ela filma lá a placa, lá que ela tá conversando lá, perto da placa, e depois corta pra um cemitério. Que eu achei muito boa, assim, a cena. Ficou meio tenebrosa. Eles acham que tá meio, que é muito amadora, sabe? Mas eu achei que deu assim, um clima meio fúnebre, assim, pro parado. É meio início ali do Massacre da Serra Elétrica também, né? Isso, é meio aquele clima ali, sabe? Um climão ali. Eu gostei pra caralho dessa parte. E detalhe que aquilo ali foi filmado na época do Halloween também, né? Que na cidade tem umas decorações lá, então é tudo muito temático. Tem hora que aparece uns abóbora lá, uns fantasmas assim de cartolina. Tá. Na casa, na lojinha. Mas se esses três eles são péssimos estudantes na parte prática, na parte teórica eles até que são bons estudantes, porque eles vão filmar o documentário e eles fazem 3.000 imagens de corte, velho. Porque eles sabem que é isso mesmo, cara. Você pode preencher 1 minuto ou 5. Se você fizer 5.000 imagens de corte, é pouco. Se você fizer infinitas imagens de corte, é pouco. E aí, os caras fazem 3.000 imagens da pedra, cara. E é por isso que a Heather também deve fazer 3.000 imagens das pedrinhas empilhadas, dos bonecos de voodoo, de acordo com o Mike, pendurado nas árvores. Que acabou virando o símbolo da franquia, né, na real, né? Esses bonequinhos. Ele tá no pôster, né? E é um negócio meio que é só uma simbologia ali. Pelo que o diretor falou, assim, é um sinal que se os personagens encontraram esse negócio, eles não vão sair vivos mais. Acabou, sabe? Tipo assim, é meio que um ponto de chegada ali. E tudo muito simbólico realmente, né? De fato a ideia do filme é ser um documentário real, né, e tal. Então, assim, se fosse realmente imagens que foram encontradas de pessoas que sumiram, você não ia ter uma explicação depois. Então, acho legal assim, ter isso. Apesar que a gente fica um pouco perdido, mas não deixa de ser interessante. Agora, a ideia é o seguinte, cara, que aí chega lá no final do filme, eles acham finalmente a cabana onde os... Antes disso, Lucas, cortando já. Tem uma parte lá que eu fiquei em dúvida. Você sabe uma hora lá que eles acham acho que um ninho lá, eles abrem, ele tem um sangue lá dentro, aquilo lá... Tem um dente lá dentro. Aquilo lá é o quê, cara? Eu revi é um dente. Várias vezes. Então, eu não sei se aquilo é o dedo do Josh, ou é um pedaço do Josh, não sei. Eu acho que são vários dentes. Porque primeiro a primeira coisa, esse ninho ele tá amarrado com um pedaço da roupa dele, né? Que como eu falei, como todo cara cool dos anos 90, ele está usando a camisa de xadrez de flanela. Aí ele tá amarrado com um pedaço da camisa dele manchado de sangue. Aí ela abre e ela vê um dente ensanguentado. Que eu também não entendi também quando eu vi, não, porque parece que é maior que um dente, né? Que negócio. Mas depois ela vai lá olhar aí ela volta chorando e não conta pro Mike o que ela achou, né? Ela joga na água, né? No rio lá. Não, ela deixa lá no cantinho lá. Ela deixa lá. Aí depois ela volta e abre o trem de novo, aí mostra os outros dentes. Aí dá pra ver melhor, que são dentes mesmo. Aí os dois desesperam, né? Porque, pô...
Só que aí na teoria do cara lá que eu falei, que eu não sei o nome, como a bruxa teria possuído o Josh, ele mesmo arrancou os próprios dentes, cara. Isso é muito mais macabro, Nossa. né, cara? Porra. Que isso. E aí eles vão seguindo os gritos dele, parece que cada vez eles vão entrando mais fundo dentro da floresta, né? Essa é a ideia que vai dando. Assim. E aí eles acham finalmente a cabana onde seria tipo a moradia daquele Rustin Park, também foi mais ou menos onde a bruxa se instalou, né? E aí eles chegam lá na cabana onde eles vão encontrar o seu temido fim. E, cara, ficou um design muito... Assim, o design de produção do filme inteiro eu acho muito legal, cara. As pedrinhas, a floresta meio macabra e tal. E aí chega lá, tá aquela escuridão e cheio de marca de mão de criança nas paredes. Não, e aquele aspecto de casa abandonada que tá caindo mesmo, aos pedaços que realmente é o que era, né? E as marcas lá de mãos lá, muito bizarro. Não, e essa cena é a cena que a câmera tá mais maluca, assim, né? Porque eles ficam subindo e descendo aquelas escadas, as câmeras vão trocando, troca pra preto e branca, troca pra colorida, e tem um monte de porta, aí você não sabe, tipo assim, você vai esperar, toda hora pode aparecer alguma coisa ali pra te assustar, sabe? Você fica com o cu na mão o tempo todo, porque qualquer hora vai aparecer, e eu já pensava assim, a hora que aparecer vai acabar o filme na hora. E não aparece, eles sobem a escada, aí lá em cima, eles ouvem o Josh lá embaixo, né? Eu acho que eu tava lendo que eles gravaram ele gritando no gravadorzinho e puseram lá embaixo. Eles subiram a escada, aí eles tiveram que descer de novo até lá no porão lá da casa. Eu acho que eles fazem isso, esse negócio de gravar, acho que eles fazem na floresta também. Isso. Porque na hora que eles ficam meio desnorteados, tipo, ah, não, ele gritou pra esse lado. Ah, não, foi pra aquele lado de lá. Porque realmente tinha uns alto-falantes, assim, na floresta. É tudo muito bem feito, assim, eu acho muito legal. Então, mas uma coisa que eu não achei tão bem feita é a edição de som do filme, porque é o seguinte, cara, tem horas que eles estão dentro da cabana e aí eles começam a escutar uns gritos, né? Da cabana no final? Não. Do barraca. Da barraca. Eles estão dentro da barraca e aí eles começam a escutar uns gritos e aí quase não dá pra você escutar direito, cara. Eu percebi isso também. E aí o que eu fiz? Eu fui aumentar o som e aí de repente a menina solta um grito, velho. E aí você... Vou estourar minha caixa de som aqui. Então, tipo assim, é mais real desse jeito. Só que ao mesmo tempo, os gritos que vêm de fora são tão baixinho que eu não escutei. Eu fui assistir, cara, esse filme, era tipo umas 6 horas da tarde. A minha vizinha tava tentando fazer a criança parar de chorar. Nossa. A outra vizinha lá de baixo tava com os moleques brincando de pique-pega, entendeu? Então, tipo assim... O carro passando na rua, então, tipo, pô, eu não consegui escutar, eu tive que voltar nessa parte pra entender o que era. Você não sabe se a criança que tá gritando no filme, se é do seu lado. Eu vi eles falando assim, nossa, parece um bebê gritando, eu falei, eu não escutei isso, cara. Pra mim não tinha um bebê, pra mim era uma criança, assim, sei lá, pequena, mas realmente não parecia ser um bebê, sabe? Mas tipo assim, não deu pra escutar direito. Essa parte eu não gostei muito não, cara. E também tem um negócio tipo assim, ele gritou pra aquele lado, ele tá na esquerda. Aí você fala, não, ele tá na direita. E você não percebe. De fone você não consegue identificar, assim. Mas isso eu acho que é uma coisa que o Fernando colocou, eu acho isso na resenha dele lá no Letterboxd, que é esse filme, cara, ele é feito pra você assistir no cinema, cara. Se você assistir ele na televisão, ele perde muita força, cara. Mas no cinema você não perderia esse efeito? Pelo filme, o filme em si não ter sido feito desse jeito? Eu não lembro de ter ouvido isso lá, sabe? Mas em casa eu não ouvi praticamente nada do que tava fora da barraca, assim. No cinema já tem o quê? 21 anos que eu assisti, é muito tempo. Não lembro, não, de detalhes, cara. Tipo o filme do Nolan, né? Os caras cochicham, aí você vai lá, aumenta o volume, aí do nada explode uma bomba do lado, assim, você tem que abaixar de novo. Só seria pior se fosse um cochicho, aí você aumenta o volume, é um casal transando. Aí você Nossa. E você tá morando... a vizinhança inteira fala lá, o tarado do 402. E aí nós vamos ver nesse final desse filme aí a coisa que o Danilo... Agora você quer contar, Danilo, o que o rapaz fala lá no começo do filme que a gente só vai entender agora? Então, depois que a galera desce pro porão pra encontrar o Josh, né? Aí eles veem o Josh de costa ali pra quem tá filmando, né? E de frente num cantinho da parede
parado. Não, você tá contando errado. O quê? Não. Quem tá de costas pra parede é o Mike. É o Mike. Nossa, eu sempre confundo, velho. Então, o Mike está de costa, parado lá, e aí a menina, a Heather, deixa a câmera cair, se ouve os gritos e acaba o filme, né? Isso, basicamente é isso que acontece. Agora, por que esse final é tão tenebroso? Porque lá no começo do filme, quando tá rolando os depoimentos, aparece um cara, o cara de boné, e ele fala, ele dá o contexto, né, da história da bruxa, e fala que... Não, da bruxa não, do cara, né, do doidão lá. Do Rustin Parr. Do Rustin, que pegava as crianças, e ele levava as crianças de duas em duas, deixava uma de costa no canto da parede enquanto matava a outra. Né? Esse que era o modus operandi do cara. Aí depois ele pegava essa outra criança que tava olhando pra parede e matava ela também. Então é basicamente isso que dá a entender o filme ali no final. O Mike, é o Mike, né? É. O Mike tá de costa, enquanto a Heather tá sendo morta. E depois o cara vai lá e pegar o Mike e matar ele também. Não, cara, essa parte eu achei muito tenebrosa dele deixar a criança de costa. Quando ele contou isso, na primeira vez que eu tinha visto no cinema, eu não tinha pensado isso, sabe? Muito tenebroso. Depois... Cara, mas eu acho que é uma coisa que você pega assistindo uma segunda vez, sabe? Porque é muito distante, assim, a explicação no começo do filme até o final, e você não consegue conectar as duas coisas, sabe? Então, cara, eu queria até falar que quando eu vi no cinema, quando terminou, muita gente levantou puto da vida, falou, é isso? Imagina. É isso? E saiu muita gente. E eu fiquei lá, né? Maravilhado, porque eu sou suspeito pra falar. Você é fácil de agradar, né, Fernando? Aí agora, a gente conversando aqui, que eu vi que realmente é difícil pra muita gente. Muita gente vê isso no início, assim, sabe? E memorizar isso até o final pra fazer ligação. Cara, mas é porque, tipo assim, você faz um filme chamado A Bruxa de Blair e não mostrar a bruxa, você vai deixar 70% dos espectadores putos da vida. Não, e outro que isso aí não envolve a bruxa, né? É um cara, né? Tipo assim, ninguém presta muita atenção. É um caso lá de um cara lá que matava aqui. Eu tô focalizado na bruxa aqui, se ela vai aparecer ou não. Então a gente nem presta atenção mesmo, na verdade. E eu falei essa coisa do cara alegar que ele tava sendo esse Rustin Parr lá nos anos 40. Eu falei essa coisa dele alegar que tava possuído pela bruxa, mas isso não tem no filme. Fui ver isso fora. Então você não consegue nem fazer a conexão do Rustin Parr com a bruxa. Isso. Então, tipo assim, realmente fica meio jogado o final, assim, ainda mais porque o que acontece? A menina vê o Mike lá olhando pra parede, começa a gritar loucamente, porque na cabeça dela ela fez a conexão, né? Ou porque ela viu alguma coisa também. Não, eu acho que é porque ela tava sendo atacada pelo Josh ali, porque enquanto o Mike tava virado, ela ia ser morta, né? A gente não sabe se é o Josh. Agora é o Josh. É a bruxa mesmo. Agora é o Josh. Depois que você falou isso aí, nada me tira da cabeça que é o Josh ali. Mas... aí ela começa a gritar, e aí de repente a câmera cai e os gritos cessam. E aí acaba o filme. Tipo assim, só que fica a câmera ali um pouquinho ainda ligada, assim, durante uns, sei lá, 5 segundos. E aí você fica com aquela expectativa, vai passar pelo menos um pezinho aqui, né, cara? Uma bruxa, um pé flutuando, sei lá. E nada. E aí fica meio broxante, sei lá. E aí o final também, a câmera começa a dar a imagem começa a dar um erro, mas não é um erro é tipo um erro do rolo do filme na hora da exibição, né? Como se na hora, tipo assim, pra quem tá vendo isso no cinema, eu acho que faz mais sentido. Porque o filme acaba com a imagem tremendo um pouco ali. Como se o rolo do projetor tivesse sido estragado e não a própria imagem, sabe? Isso eu acho legal, assim, esse visual. É tipo um filme que rola isso também, é o Clube da Luta. No final, sim. Ele acaba com essa interferência, assim, essa falha técnica. Não é uma falha, né? É proposital, mas é pra parecer uma falha técnica. Essas pontas aí que a gente fica ligando aqui e tal, gerou um universo Bruxa de Blair, né? Que eu não sei se vocês assistiram, mas tem
continuação e depois um filme, A Bruxa de Blair mesmo, de 2016. E eu vi também que tem um jogo. Eu não jogo videogame. Aí vocês conhecem o jogo? Não. Eu só vi um vídeo do diretor quando ele foi dar uma entrevista lá pro canal acho que era do Watch Mojo, que até tinha umas curiosidades lá. Tem um segundo vídeo que ele jogando videogame e ficando assustado com a própria obra. É muito... Não com a própria obra, né? Porque assim, foi baseado na obra dele, mas não foi ele que fez o videogame, né? Mas é muito engraçado, assim, ele se assustando com as coisas. Mas aí, considerações feitas com o filme, querem partir pra nota? Cenas favoritas? Cara, vocês têm cena favorita? Porque assim, eu acho que é um momento... eu não sei. Eu sei que eu tenho 2 momentos, assim, que é quando eles encontram as esculturas de graveto lá, né? Que é aquela parte que eles entram... Parece meio que um negócio meio voodoo, um mix de cemitério indígena, igual eles falam lá. E aí a Heather dá até um 360 ali naqueles negócios pendurados na árvore. E a cena mais pra frente da própria Heather chorando, né? Que é a cena muito clássica. Quem nunca viu o Bruxa de Blair, eu acho que provavelmente já viu essa cena, pelo menos sendo parodiada, que é ela se gravando à noite e chorando, assim, e fazendo uma mensagem de despedida pra família dela. Eu tenho certeza que Todo Mundo em Pânico fez uma paródia dessa cena. Ah, sim, é provavelmente o primeiro Todo Mundo em Pânico. Ainda mais que ela tá chorando com a luz na cara e começa a sair um monte de meleca. Cara, isso não sei nem se precisava de paródia. Ô, cara, pra mim eu só tenho uma cena ali que pra mim foi o ponto alto do cagaço que eu tive. Foi quando ela ouve a criança. Eu lembro de ter muito medo nessa hora, que eu tava muito imerso ali. Mas até mais medo do que no final em si. E você com criança em casa, imagina, acordar de madrugada. Não, essa época era 1999. Tá, achei que você tá falando agora. Não. Tô falando a primeira vez. Eu já vi esse filme umas 1000 vezes, já não tem mais medo, não. Cara, acho que eu vou junto com você, cara, essas clássicas aí. Mas eu tive vou confessar aqui minha parte babaca aqui, que é aquela cena que o cara começa a provocar ela e faz ela chorar. Eu gostei daquela cena também, porque eu tava puto já com essa menina, filmando o sofrimento de todo mundo. Foi tipo um sentimento de vingança mesmo. E aí depois só que o cara começa a exagerar demais, né, cara? O cara começa tipo assim, igual essa frase que eu falei no início aí ele fala assim: você vai escrever um final feliz pra gente, Heather? Né? Tipo assim, você tá levando tudo como se fosse um filme, só que é vida real. E botando tudo nas costas dela também, né? Colocando tudo. Só que aí depois eu tive a ressaca da vingança, né? Porque aí você se sente um babaca junto com o cara. O cara perdeu a linha, né? O cara perdeu a linha e você também, que tava tirando um prazer daquela cena, né? Cara, pior que ela foi a personagem que eu mais me identifiquei, cara. Porque eu ia deixar essa câmera rolar até o limite ali. Cara, eu me identifiquei mais com o Josh. Porque o Mike é um nada, né? Porra, o cara é um imbecil, né? O cara não tem personalidade. Eu me identifiquei com aquele cara lá que pesca lá no... ali, eu ia pescar. O cara que fica um grupo de adolescentes ali fazendo um trabalho, eu ia botar medo neles pra caralho, igual eles fizeram. O cara que assim, nossa, de novo, essa galera vindo aqui falar dessa bosta, dessa bruxa, não aguento mais. Essa coisa de cidade pequena, que a galera vem de fora só pra fazer as mesmas reportagens a vida inteira, sabe? Ou os mesmos documentários, a mesma coisa. Então, avaliações pra esse filme, notinhas e estrelas. Primeiro, deixa eu dar minha nota pra depois ir pras notas ruins. Que a minha, é claro, que é a nota boa, que eu sou fã desse filme. É 5. Eu gosto mais desse filme, cara. A primeira vez que eu vi no cinema foi a época que eu não tava lendo sinopse de nada, porque tava em voga aqueles filmes lá com um plot twist lá do... Não é Sinais, não. Do Bruce Willis. Isso. Eu esqueci como que chama esse filme. Eu tava em voga na época. Então era bom a gente não saber muita coisa do filme. Aí eu só vi que no Cinema em Cena o Pablo Vilaça deu 5 estrelas. Aí eu fui ver o filme sem saber nada. Então eu imergi ali na parada, achei que muita coisa ali era real mesmo. Eu fiquei em dúvida se era real ou não. Aí eu achei muito foda na época. E até hoje, assistindo de novo, dá pra você ver outros nuances que eu não tinha visto na época, uns detalhes. Então é 5. Será que hoje em dia daria pra fazer um filme assim, cara?
Porque é muito difícil você esconder das pessoas o que é verdade, o que é mentira. Ah, a Né? atividade paranormal tá aí, cara. Tô zoando. Não, não é possível. Rolou essa repercussão? O quê? Não sei se rolou do papo ser real, né? Mas é um filhote aí do... Pelo menos a ideia ali de ser um negócio... Nossa, olha só essas imagens, que coisa louca. Tudo real. Mas não sei se... repercussão mesmo, cara. Ainda mais com a internet, eu acho muito difícil. Tem o Lake Mungo, né? Ah, é mesmo. Que tinha celular, né? Aliás, eles acham celular. Mas não é tão novo assim, né? Não é tão novo assim. Ele é de 2008. Não tinha nem smartphone direito. Não. Mas o celular que eles acham lá da menina tinha vídeo, né? Mas e a sua nota, Danilo? Eu acho que eu vou dar... 3,5. Tá bom? Como assim, cara? 3,5? 3,5. Porque eu gosto muito do fator novidade da coisa, né? Se for ver com os olhos ali da época e tal. Mas meio que, não, sei lá, não tem história. Eu não sei, cara. Eu acho um filme muito parado. Os personagens, você não consegue ter muita simpatia por eles, né? Digamos, você não consegue... o filme não te entrega personagens, assim, agradáveis realmente, sabe? Por mais que eu tenha me identificado um pouco ali com algumas atitudes da personagem, eu não acho que ela também seja uma personagem cativante, os caras muito menos, sabe? Então, assim, não é um filme ruim, não, mas, 3,5 também não é uma nota muito baixa. Mas o fator medo? Cara, fator medo, eu fiquei um pouco tenso, né, na primeira vez que eu vi, porque eu realmente não sabia o que esperar, mas agora, na segunda vez, mesmo que eu já não lembrava de muita coisa do filme, né, mas quando chegou na cena lá da casa, no final, cara, ali os últimos 10 minutos, eu fiquei tenso de novo, sabe? Porque a primeira vez que eu vi assim, né, com a mão cobrindo a metade da tela ali, pra não assustar. Não, cara, mas eu tô brincando, assim, esse filme é aquele tipo de filme de ame ou odeie, ou igual você... entre um e outro. Então é qualquer um, né? Mas assim, eu não achava que você ia ficar... falando colorado. Me odeio, eu gosto mais ou menos. Não, o Danilo me surpreendeu, que eu achei que ele ia odiar ou amar, mas ele ficou ali em 3,5, cara de pau. Mas Aqui é 50 tons de cinza. É um filme, assim, que realmente é muito parado e aos jovens, assim... Aos jovens. Eles não vão curtir isso, cara. Só se o cara for muito cinéfilo mesmo, assim, de curtir essas paradas, assim. Mas realmente é isso aí. Tem gente que odeia esse filme, que acha que... Eu vi uns caras no cinema lá, sinceramente. Acho que eles estavam querendo o dinheiro de volta mesmo. Muito da vida. Esse de querer o dinheiro de volta depois do filme, eu acho muito babaca, velho. Eu sei, Lucas. Falta você. Ô, velho, Eu dou 2, quer ver? Não. Eu gostei bastante do filme, porque eu, como editor de vídeo, velho, eu acho que esse filme, igual o Fernando falou, cara, ele é feito na edição, cara. E apesar de eu achar que dá pra melhorar alguma coisinha ou outra ali, principalmente nesse quesito aí que a gente já falou das histórias que os moradores da cidade contam pra você fazer a ligação com o que eles estão vivendo depois, ou então também de criar mais situações empáticas com esses personagens, mas eu acho assim que é um trabalho muito difícil de se fazer, cara. Na edição, um filme desse, assim, de found footage. Então, qualquer filme de found footage, eu acho que deve... Eu só assisti mais um, né? Foi o REC, que eu gostei bastante também. Mas é bem diferente. Mas nesse caso, eu acho... esse trabalho de edição muito foda, cara. Os caras tiveram muita manha de fazer isso. Antes que venha qualquer pessoa falando, mas esse filme é mais marketing do que bom de verdade. Fala, foda-se. O que importa é seu coração. O que importa é tudo, né, cara? Tudo. Tipo assim, você vê o filme no cinema ou na televisão, tem diferença, cara. Assim como você vê o filme sozinho, ou você vê o filme acompanhado, assim como dentro do cinema você vê ele lá na frente ou vê ele lá atrás. Tudo influencia, sabe? Marketing ou não, tudo influencia, cara. Então, de uma maneira geral, eu gostei muito do filme. Vou continuar dando nota 4, como eu já dei nos últimos 2 filmes. Ué. Temos um padrão aí. Porque... Agora, no fator medo, esse foi o primeiro filme que me deu medo real. Porque o Massacre da Serra Elétrica... né? Mais ou menos. Como é que era o outro? Fome Animal. Fome Animal, zero medo, né? Porque é um filme de comédia, né? Agora esse não. Esse já é um filme feito pra te dar medo mesmo. A construção do suspense, a gritaria...
Ó, cara, os próximos agora vão começar a ser mais tenso, né? É bom fazer esse... Foi bom. Eu acho que a gente assim, não foi nenhuma escolha tão, assim, consciente, né, sobre o filme, mas a gente pegou os dois primeiros, assim, bem mais light, né, se for ver. Foi isso que eu ia falar, que foi uma escolha meio aleatória e acabou que tá sendo uma crescente mesmo, né? É. Mas agora eu também vejo uma escalada no horror aí, porque agora, não vou dar spoiler do qual que é o próximo filme, mas a gente vai entrar naquele campo de que a trilha sonora faz parte da parada, sabe? Vai Isso é verdade, que a Bruxa de Blair não tem trilha, né? Nem Massacre também não. O Massacre da Serra Elétrica, eu não sei se tem trilha, cara. Parece que eu já vi em algum lugar o soundtrack dele lá, mas eu tenho que ver direito. Mas eu acho que não tem também, não. Cara, eu lembro que a trilha do Massacre da Serra Elétrica eram só, assim, materiais, tipo, metal, e umas coisas mais batendo, assim. Tinha trilha, mas ela não era usada o tempo inteiro. E a trilha que tinha era igual o Danilo falou aí, era tipo uns sons meio desconexos e tal. Uhum. O Fome Animal, ele tem trilha, mas como tudo, é meio galhofa, né? É. E esse filme não tem trilha, cara. Então, realmente, cara, faz muita diferença. Agora que eu tô pensando nisso. É muito massa. Ô, Fernando, mas aqui, vou só fazer um disclaimer aqui, que você falou assim, que quando você foi ver que o Pablo Vilaça deu 5 estrelas, né? Aí você foi assistir no cinema, né? Isso. Só que aqui, depois de 20 anos, o Pablo Vilaça baixou a nota, hein? Achou a nota dele? Aqui no Letterboxd ele deu 4. Ixi. Velho, esse cara... Não. Corta isso, viu, Danilo? Tô muito puto aqui. Não, eu tô brincando. Ele me fez ir no cinema, eu vi a Bruxa de Blair no cinema, tá ótimo. Eu devo isso a ele. Que na época lá eu era fiel, tablete fiel. Ó, eu comecei aqui contando a história dos meus medos de filme de terror, né? E agora eu gostaria de terminar esse podcast contando uma outra história da minha adolescência. Assim como na Bruxa de Blair, né, que começa dando uma dica do final. Assim, A gente planejou esse podcast aqui desse jeito. Exato. Mas antes do Lucas começar, vou fazer aquela parada João Kleber. Eu já vou dar todas as indicações de links e lista no Letterboxd com esses filmes que a gente tá falando. Seguir nas redes sociais, mandar comentário, mandar feedback, mandar tudo, porque eu estou sentindo que essa história sua vai vir assim, vai fechar com chave de ouro esse podcast e eu não vou ter espaço pra falar diretamente com o ouvinte. Então, agora esse momento é seu. Seu momento de brilhar. Então, quando a gente é adolescente, eu não sei como é que foi pra vocês, aí vocês podem até me interromper aqui no meio da história, mas tinha um amigo meu que tinha uma câmera. E isso nos anos 90 era, um negócio raro, né? É tipo alguém tem um drone hoje, né? Já vou interromper, porque na minha adolescência ninguém tinha câmera, porque era nos anos 80. Só gente muito rica que tinha câmera. Na minha adolescência também não, porque eu não tinha amigos. Se você está vivendo sua adolescência agora e também não tem amigos, tenha esperança. Tá aí o Danilo pra te dar uma moral. Coitado, aposto que os amigos de adolescência do Danilo vão ouvir esse podcast e ficar puto. Filho da puta, velho. Esqueceu de tudo que a gente viveu. Todos os nossos churrascos. Manda mensagem pro e-mail aí. Xinga direto no e-mail. Não vem falar comigo no WhatsApp, não. Mas aí o cara tinha uma câmera, né, cara? E aí a gente começou a brincar com essa câmera e tal. E a maioria das coisas que a gente filmava era tipo assim... Ficava filmando à toa, né, cara? A gente, sei lá, andando de bicicleta filmando. Umas coisas assim. Conversando e filmando, sei lá. Descendo de rolimã ou filmando. Mas aí, em determinado momento, nós resolvemos fazer um filminho mesmo, cara. E eu não lembro como é que foi a história. A gente foi criando a história, tipo assim, fazendo e criando a história. E aí o amigo meu tinha umas perucas, uns trem, uns negócios de fantasia. A gente começou a pegar os negócios e começou a criar a história. E o plot twist dessa história era o seguinte: tinha uma bruxa nessa história. Nossa. Entendeu? Era a história de uma bruxa. Eu não lembro direito o que era, porque a última vez que eu vi isso tem, tipo, 20 anos também. Mas eu lembro que tinha uma bruxa nessa história, e a história girava em torno da bruxa e tal. Era meio que Branca de Neve, tá ligado? Que a gente tava tentando fazer uma versão Hermes e Renato, era basicamente isso. E sabe quem que era a bruxa? Eu era a bruxa.